Olá, triguinhos, graça e paz. Gente, deixa eu compartilhar algumas coisas com vocês antes de eu entrar na palavra que Deus colocou no meu coração. Se você estiver vindo do TikTok ou do Facebook, onde você viu o trecho, né? Aqui você vai ouvir a mensagem inteira. Eu confesso que eu amo botar a mensagem toda, porque às vezes o Espírito Santo vai fluindo e eu já pensei em gravar tudo para depois editar, mas não ia dar certo, porque quando flui, aí, por exemplo, TikTok você deixa 3 minutos, eu teria que encaixar o que eu tô falando para não terminar sem sentido, então eu prefiro gravar mais vezes. E é bom, porque cada vez que eu repito a palavra, mais ela tá entrando em mim também, e é isso. Gente, como Deus faz as coisas, né? Eu tô me esforçando muito para obedecer a direção que Deus me deu, e é engraçado porque a misericórdia dele nos alcança, né? E eu fui alcançada nesse sentido de que maneira? Um dos cursos que eu faço, que é o Casa de Isabel, eu quero deixar esse registro aqui, um dia a pastora vai saber que eu sou fruto dela também. E numa das aulas ela começou a falar sobre influência, aquilo mexeu comigo. Gente, quem já me acompanha aqui no canal há um tempo, já viu eu falando da dificuldade que foi gravar vídeos, porque eu não era uma habilidade que eu tinha gravar vídeo, não era uma coisa que eu fazia com facilidade, eu fui melhorando na medida que fui fazendo, mas por incrível que pareça, gente, eu sei que parece loucura, mas eu tenho muito mais facilidade em falar em público para pessoas assistindo do que no vídeo. Porque olha o que Deus está fazendo, gente. Eu sempre falei com muito mais facilidade em público, e aí Deus trabalhou algo muito sério no meu coração. Eu não vou contar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, mas depois eu faço um vídeo explicando. Deus me mostrou por que era mais fácil para mim falar em público do que falar no vídeo, e tem a ver com uma coisa que eu fui tratada na minha alma. Eu vou gravar hoje para mim não esquecer. Então depois vou deixar o link com ele aí embaixo para vocês poderem assistir. Bom, e pasmem, nessa explicação sobre influência, ela começou a falar que ela comparou a influência igual a estatura, né? Você vai crescendo aos poucos, né? E Deus é quem determina esse teu crescimento. Ninguém pode dizer pra você até onde você vai crescer, que tamanho, estatura mesmo, real, teu tamanho como pessoa. E aí Deus começou a falar comigo, porque eu tinha muita dificuldade. Eu criei um grupo no WhatsApp para poder compartilhar os rascunhos que eu chamo, né? Que é compartilhar assim que Deus me deu antes de virar um vídeo, e eu parei de fazer. E aí nesse dia eu entendi que Deus, é porque esse mundo social, de rede social, ele nos dá uma falsa impressão. Qual impressão? A gente começa a achar que a gente só tem que fazer se tiver muita gente vendo. Só flui o exemplo. Quando Deus mandou eu começar a fazer live, aí na minha cabeça eu ficava, gente, mas eu nem tenho seguidor, eu nem sou influente, eu nem tenho constância nessa rede, eu mexo hoje, daqui a 3 semanas eu não posto nada. Pra que, Deus? Eu falava. E agora eu entendo que se você tem no teu Instagram 10 pessoas que te seguem e Deus te deu uma direção para começar a compartilhar coisas lá, esse é o teu nível de influência. Você precisa fluir dentro do nível de influência que você está por agora. Então eu quero te deixar essa palavra como um incentivo. Se Deus te deu alguma direção para você usar o teu espaço online, né, seja onde for, Facebook, Instagram, porque são ferramentas desse século que Deus está nos permitindo usar para propagar o evangelho. Eu também eu estava assistindo o arqueólogo Rodrigo, né? Esqueci o sobrenome dele. Vou colocar o link aqui do canal dele porque é muito bom e eu recomendo. E ele falou justamente isso. Ele falou, gente, eu não gosto de fazer vídeo. Cara, é sensacional, gente. Eu não gosto de fazer vídeo, e isso veio na minha alma quando ele falou isso. Só que hoje eu entendo que é a linguagem dessa geração. Então, eu gravo, semanalmente eu tô aqui, porque eu entendo que a palavra, a missão que Deus me deu precisa ser executada, e é dentro dessa ferramenta que é a linguagem, então a gente vai executar dentro dessa ferramenta. Bom, não podia deixar de falar isso porque foi uma instrução do Espírito Santo, então por isso que eu tô dizendo. E é aqui que eu falei pra vocês, depois de todas essas palavras que eu assisti na aula, com o Rodrigo, em classe, eu vivi na prática. Preguei esses dias na consagração, foi maravilhoso. E no dia seguinte eu fui fazer um vídeo dessa pregação. E o vídeo saiu top. O vídeo saiu perfeito. Melhor, veio muito mais inspiração, a presença do que no dia que eu tava pregando ao vivo. E aí eu senti Deus só me confirmando o que ele já tinha me dito. Porque a verdade é que no lugar onde Deus mandou a gente estar, a gente flui. No lugar daquela estação, né? Se Deus mandou te fluir nessa estação,
Você tem que fluir na estação. É isso. Então, preparados? Vamos para a palavra. Queridos, está lá em Salmo 32. Se você quiser abrir comigo, pausa aí, pega a tua Bíblia. Eu vou ler na versão viva, que é uma versão um pouquinho mais atualizada, um pouquinho diferente da quase a maioria das versões. Eu gosto muito. Se você tem ela em online, é top. Ela diz assim, ó, Salmo 32, a partir do versículo 6. Portanto, que todos que são santos orem ao Senhor enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. O Senhor é meu lugar de segurança. O Senhor me livra da aflição e enche a minha vida de canções e vitória. Eu o instruirei e o ensinarei, diz o Senhor, e mostrarei a você o caminho por onde deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos e o vigiarei. Não seja teimoso como um cavalo ou uma mula, que não tem entendimento. Eles precisam de rédeas e freio para andarem pelo caminho. Os maus passam por muitos sofrimentos, mas quem confia no Senhor será acompanhado de perto pelo seu amor cuidadoso. Alegrem-se por causa do Senhor, cantem de felicidade, todos vocês que são justos. Sim, vibrem de alegria todos os que procuram sinceramente agradar ao Senhor. Bom, a gente vai meio que destrinchar aqui e trabalhar, e eu vou trazer, né, falar aqui o que o Espírito Santo foi falando no meu coração em cada passagem. Vamos lá. No versículo 6 ele diz, né? Portanto, que todos os que são santos orem ao Senhor enquanto pode encontrar. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Olha que interessante. Ele não diz assim, ó. Busca o Senhor enquanto se pode se achar, porque as águas não se levantarão. Tem algumas versões que falam assim, ó. Quando as águas se levantarem, elas não o atingirão. Gente, pelo amor de Deus, ele está dizendo o quê? As águas vão se levantar. É uma afirmação. Quando as águas se levantarem. E aí é interessante porque isso é uma coisa que Deus tem trabalhado muito comigo. É a questão de entender no caos. O vídeo anterior fala sobre isso, né? Que Deus opera no caos. Eu criei na minha mente por muito tempo aquela utopia de que tudo tem que estar perfeito e isso se torna como um sinal de que Deus mandou. Se torna como um sinal de que Deus está ali e não é. Muitas das vezes as águas se levantam. E aí quando a gente vê as águas levantadas, a nossa cabeça começa a levar a gente num caminho de dúvida. E aí você começa a questionar se Deus está com você, se você vai sobreviver, se você vai vencer, se vai ter solução, se vai ter jeito, se Deus realmente te mandou. E aí vai. A gente poderia ficar aqui falando as inúmeras coisas que vêm para minar a nossa fé. Por isso que você tem que ler a palavra, meditar a palavra, orar a palavra. Tá preocupado? Tu tá vendo agora a água levantada? Pega só esse versículo aqui e fica repetindo ele em forma de oração, para que isso entranhe no teu coração e te venha como verdade, para que possa alimentar a sua fé. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vem pelo ouvir. E a gente precisa entender que muitas vezes você vai estar debaixo de algo que Deus te direcionou e ainda assim as águas vão se levantar. Eu tô para gravar, eu gravei, já tem um vídeo gravado sobre isso, que é enquanto Jesus não está no barco. Vou deixar o link aí na descrição, te convido a assistir, mas eu vou trazer um trechinho dele para cá, porque faz muito sentido com o que o Espírito Santo está querendo nos ensinar. Nessa passagem, uma passagem que está lá em Marcos, onde a Bíblia fala que quando acabou a multiplicação dos pães, a Bíblia diz que Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco e atravessar porque eles precisavam chegar na outra cidade. E a Bíblia fala que os discípulos obedeceram, entraram no barco, e quando eles estavam no caminho, se levantou contra eles um grande vento, e aí o vento agita o mar. E aí, como imagina, né? Você num barco, o mar agitado, é igual aqueles filmes que o barco deve subir, descer. Gente, só de pensar me dá aflição, porque eu ando, já fui em alto mar e é pavoroso. Não, eu vou porque eu sou corajosa, tipo, né? Eu gosto de encarar os meus medos, mas não é uma coisa que me deixa confortável, que eu olho para um lado só água, água, água. Então imagina a situação dos discípulos. E aí a Bíblia fala que Jesus, ele desce, os discípulos estão lá, remando, em maior dificuldade, um sufoco, em apuros, tem versões que usam esse verbo. Jesus desce, vê os discípulos em apuros, começa a caminhar sobre as águas, só que Marcos diz que ele ia passar adiante dos discípulos. E aí eu falei para Deus, Deus, tu viu o discípulo numa prova e tu ia passar direto, por quê?
E talvez essa pergunta que a gente às vezes faz para Deus. Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando aqui? O Senhor não está vendo a minha aprovação? O Senhor não está contemplando? Até Davi já orou assim. Só que Deus está falando para mim, para tua vida essa noite, ó. Tá falando para mim, para tua vida através desse vídeo, tá de tarde aqui. É que a palavra te basta. Se Deus te deu uma palavra, você tem que ter convicção de que você vai chegar do outro lado. A palavra vai se cumprir. Deus jamais coloca a gente dentro de um barco que vai ser abatido. O problema é que quando a gente começa a ter que se esforçar, gera uma sensação na gente de que Deus não mandou, porque nós acreditamos que ia ser tudo lindo e maravilhoso e não é. E nem sempre vai ser, porque como diz aqui em Salmo, as águas vão se levantar, só que a garantia que Deus está te dando e me dando é que elas não vão nos atingir. É essa a garantia que Deus está dando. Então você precisa crer. E aí Jesus falava para mim, ó, eu dei o barco, eu dei a palavra, eu dei gente para remar, porque se você parar para pensar dentro dessa tua guerra aí, quantas pessoas Deus já não levantou? Seja para te dar uma palavra profética, seja para te dar uma palavra de revelação, seja para orar pela tua vida, seja para te trazer recurso, não sei. Mas para avaliar as pessoas que Deus colocou no teu barco para te ajudar nesse período. E você precisa vencer em fé e no esforço. Às vezes é na guerra, às vezes é batalhando, mas você precisa crer que essa água não vai te atingir, amém? Bom, a segunda parte ele diz, ó, o Senhor é o meu lugar de segurança. O Senhor me livra da aflição e enche a minha vida de canções de vitória. Profetiza isso. Eu quando li esse versículo, eu orei esse versículo e eu profetizei. Eu, independente do caos que eu estou vivendo por agora, independente dessa situação difícil que eu estou passando, Deus vai me encher de canções de vitória. O que é canção de vitória? Ele remete aqui a Israel. Quando Israel atravessa o Mar Vermelho e os egípcios são abatidos, a Bíblia fala que eles entoam uma canção de vitória. É uma canção de agradecimento pelo que Deus fez. Não é pelo que Ele fará, é pelo que Ele fez. Então aqui Ele está te garantindo que você vai vencer e vai cantar vitória. Amém? Recebe isso na tua vida, porque a palavra ela é a profecia viva para se cumprir na nossa vida. E aí ele fala que o Senhor é o lugar de segurança. Isso é muito forte, gente, porque muitas das vezes a gente com a nossa boca diz, eu confio no Senhor, mas as nossas atitudes revelam de verdade o que está no nosso coração, que não é o que a gente está declarando. Ah, Isabela, mas a Bíblia fala do que o nosso coração está cheio. Isso aí vai exigir da gente uma interpretação, porque o ser humano, ele não tem só... Quando a Bíblia fala de coração, ela fala de mente, né? Só que na nossa mente a gente tem consciência e inconsciente. O que você fala está no teu consciente, mas a forma que você age está no seu inconsciente muitas vezes. Reagimos de maneira inconsciente às situações. Vou dar um exemplo perfeito aqui que o Espírito Santo me deu quando eu estava estudando essa palavra. Digamos que você trabalha de carteira assinada. Hoje nós estamos em 20 e pouco do mês, né? Eu não lembro agora se estamos hoje é 20. Eu já tentei lembrar 3 vezes, esqueço. Acho que é 25 ou 26 que a gente está hoje, de agosto. E aí você acaba de receber a notícia que você foi mandado embora. Hoje é dia 25, então dia 30, ou dia 5, ou dia 10, vamos dizer que teu pagamento seja dia 30. Dia 30 seu salário vai cair direitinho, você já tem todo um compromisso, né, para ele. Só que quando você recebe a notícia que você foi mandado embora, o que a tua mente faz? A tua mente, ela te joga pro futuro. E você pensa assim, ó, caramba, o que vai ser do mês que vem? E aí você diz assim, não, mas eu confio em Deus. Amém. A tua boca está declarando isso. Eu confio em Deus. Aí você começa a ter insônia. Aí você começa a ter ataque cardíaco, de ansiedade. Aí você começa a ter enxaqueca. Aí você começa a empolar a pele, a ter espinha. Gente, tudo que eu tô falando pra vocês eu já tive. Em crise de ansiedade. Tudo isso que eu relatei eu já tive. Por quê? Porque a tua boca está dizendo que confia, mas no teu íntimo mesmo, de verdade, você ainda não conseguiu depositar tua confiança em Deus. Porque a verdade é que mês que vem está muito longe, a gente começa a sofrer pela coisa que ainda não aconteceu. Deus pode abrir outra porta no meio do processo, Deus pode não abrir porta nenhuma e me sustentar. Deus pode permitir eu passar um tempo de escassez para um propósito, mas você precisa acreditar que Deus continua no controle, que Ele não te abandonou e que essa guerra não vai te matar. Porque eu também não posso dizer para você assim, ah, Deus
que Deus vai fazer, porque para cada um Deus tem uma forma de trabalhar e Deus tem um propósito. Eu já vivi a escassez e dentro dela, mas foi antes da minha conversão, só que ainda assim, dentro desse período, eu tive aprendizados. Então Deus sabe a maneira de trabalhar conosco, porque Ele, igual aquele louvor, né? Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Ele está vendo, Ele está continuando no controle. Bom, Salmo 32 continua e ele diz o seguinte: eu o instruirei e o ensinarei, diz o Senhor, e mostrarei o caminho por onde deve andar. Eu mesmo, o Senhor, lhe darei conselhos e o vigiarei. Gente, como a gente falha nisso aqui? Quais são os erros que a gente comete nisso aqui? Primeiro, a gente não busca Deus para ter uma direção. Eu tenho uma amigona chamada Celina, que foi uma das minhas Isabéis, que eu falo, pessoas que Deus colocou no meu barco para me ensinar coisas poderosas sobre o Evangelho, sobre o Reino, sobre Deus. E ela falava muito para mim assim, ó, Isabela, Deus não é mudo. Então, se você estiver colocando uma coisa em oração em Deus, espera a resposta. Não encara o silêncio de Deus como resposta do que fazer, não. Às vezes Deus fica em silêncio, mas quando você está orando para tomar uma atitude, você precisa esperar em Deus a direção. A gente não está falando aqui que às vezes Deus fica no silêncio, as suas fases, aí é outra pregação. Mas a gente está dizendo assim, ó, se a Bíblia fala que Deus vai te instruir, que Deus vai te ensinar o caminho, que Deus vai te mostrar o caminho, que Deus vai te dar conselho, eu tenho que esperar Ele me dar. E às vezes a gente peca nisso, porque a gente vai tomar as nossas atitudes baseado no que a gente acha, na nossa intenção do coração, na nossa experiência. Foi assim que Moisés pecou. Moisés, a Bíblia fala que Deus falou para ele bater na rocha. Ele foi lá, bateu, saiu água. Na segunda vez, Deus mandou ele falar com a rocha. Aí Moisés se baseia na experiência dele anterior e bate. E aí ele é reprovado, porque não foi isso que Deus mandou fazer. Então, muitas das vezes, a gente tem que ouvir a instrução de Deus, obedecer a instrução de Deus, seguir a instrução. E aí vem a segunda coisa que a gente erra. Às vezes, Deus nos dá uma direção específica e a gente ou não segue, ou faz, ou segue parcial. Que eu não sei o que é pior. Eu tenho orado isso a Deus. Falei, Deus, eu não quero ser obediente como Jonas foi. A Bíblia fala que Jonas obedeceu a Deus depois que não tinha mais solução. Depois que a baleia engoliu, depois que quase morreu no barco, depois que quase matou gente. Né? Depois de todos, não teve mais saída, ele foi lá e obedeceu porque ele não queria aquilo. Muitas das vezes nós somos como Jonas. Não que a gente não queira. Só que a gente vai tentando os nossos planos A, B, C, D, F, G. E quando não tem mais jeito, aí você se rende a obedecer da maneira que Deus falou. Às vezes a gente não quer obedecer o que Deus disse, porque o local onde Deus quer te colocar é um local que não é confortável por um tempo. Não vai ser confortável e a gente não obedece. Às vezes a gente é igual a Abraão, como a pastora Viviane no curso que eu faço ministrou. Obedece a Deus parcialmente. A Bíblia fala que Deus manda Abraão sair da sua parentela, largar a sua parentela, deixá-los lá. Só que Abraão vem com Ló. E é muito interessante porque ela mostrando na Bíblia, eu já tinha lido essa passagem, que quando Deus fala para Abraão, quando Abraão se aparta de Ló, quando Abraão ele se decide, né, que é tempo deles se separarem, após isso o versículo fala, após Ló partir, aí Deus vai lá e volta na promessa para Abraão. Então só começa a se cumprir na vida de Abraão quando ele obedece a Deus completamente. E aí depois disso você vai perceber Abraão obedecendo em tudo. E a prova é Isaac, né? Quando Deus pede Isaac. E aí eu falei, Deus, eu quero ser obediente como Abraão. Né? Como essa segunda fase de Abraão. Que te obedece na hora que tu manda. Não quando não tem mais saída, mas obedece na hora, porque isso é maturidade espiritual. E quando você começar a obedecer e seguir o que Deus planejou, vai ter guerra, vai ter batalha, vai ter mar se levantando, mas vai ter garantia de vitória. E você vai viver o que Deus está planejando. Quem te instrui é o Senhor. Às vezes a gente também erra em pedir conselho a pessoas. Isso é muito sério. Tem que tomar muito cuidado. E aí não estou dizendo aqui que a gente não vai ouvir ninguém, pelo contrário, né? A Bíblia até nos ensina sobre os conselhos. Só que você pode se aconselhar com um montão de gente, mas você precisa praticar o que Paulo fala, reter o que é bom. Então, o que eu faço? Às vezes eu converso, primeira coisa que eu peço a Deus, eu falo, Deus, me traz pessoas específicas. Deus tem feito isso, tá? Pessoas específicas na qual eu posso conversar sobre determinados assuntos, para não correr o risco de ser influenciada por algo que o Senhor não disse.
E aí eu oro a respeito. Mas além disso, se você está ouvindo muitos conselhos, às vezes o ambiente que você vive não te permite essa seleção, né? Às vezes tem gente que vive numa família que todo mundo dá pitaco, todo mundo se envolve. O que você precisa fazer? Recolher todos os conselhos e apresentá-los diante de Deus e falar: Deus, ó, me disseram isso, me disseram isso, me disseram isso, mas o Senhor tem a palavra final sobre isso e Ele vai te revelar. O que a gente não pode é pegar os conselhos aleatórios e querer executar eles sem saber se realmente era Deus, porque às vezes as pessoas elas nos aconselham baseada no amor delas. Às vezes uma mãe, quando vai dar um conselho para um filho, ela vai dar baseado no quê? Que ela não quer ver o filho sofrer, ela não quer ver o filho quebrar a cara. Então o conselho dela às vezes vai ser um conselho que vai evitar esse sofrimento. Alguns, né? E às vezes tem dificuldade de entender que não é o caminho que Deus quer. E pra gente fechar, ele acrescenta dizendo o seguinte, ó, lá o finalzinho que a gente leu, né? Ele diz assim: não seja teimoso como um cavalo. Gente, olha essas comparações de Deus a nosso respeito. Cavalo, mula, ovelha. Ovelha é meio dementezinha, vocês sabem, né? E aí eu falei pra Deus assim: Deus, rédea, né? O que é a rédea, né? Porque no normal o que eles fazem? Pega um cavalo, coloca a rédea, porque se tirar a rédea o cavalo corre loucamente, vai embora, vai pra onde ele quer. E quem tá montado no cavalo precisa guiar o cavalo no caminho na qual a pessoa que tá usando o cavalo para ir naquele caminho tem um caminho a percorrer. E aí Deus me lembrou algumas situações na Bíblia que falam sobre essas rédeas, né? Às vezes você está passando uma tribulaçãozinha aí e você está dizendo assim: ah, o diabo está se levantando. Aí eu queria te lembrar assim, ó: quem foi a tempestade em Jonas? Foi o diabo que levantou? Quem foi que trouxe a baleia e fez a baleia engolir Jonas? Foi o diabo? Quem foi que pegou Nabucodonosor, quando Nabucodonosor achou que era o cara, e botou ele doidinho? Foi o diabo? Quem foi que pegou Saul, quando Saul também estava fora da caixinha, fora do propósito, né? E adoeceu Saul. Porque a Bíblia fala que um espírito mal tomou conta de Saul. Essa passagem sempre confrontou, que eu falava: Deus, um espírito mal da tua parte, tem como? Um espírito mal da tua parte, né? E aí Deus estava falando para mim isso: filha, às vezes eu preciso criar situações, permitir situações, circunstâncias que vão, às vezes, causar pânico, dor, sofrimento, que ela não precisava passar por isso, mas eu uso dessas coisas para trazer de volta. É o freio, é a rédea. Então, querido, querida, que nós possamos ser obedientes como Abraão, que a gente não precise de rédea para nos fazer andar pelo caminho, mas que a gente seja ouvinte da voz e da palavra do Senhor, obedeça a instrução que Ele está dando, siga no caminho que Ele está nos indicando, para que a gente possa não precisar de freios para nos trazer de volta para o caminho. Permanecer é o maior segredo. Não tem, se Deus te deu uma palavra, se Deus prometeu algo, não tem nada que possa impedir você viver ela, exceto você sair do caminho, você sair da posição. Então, queridos, espero que essa palavra abençoe a tua vida. E aí é bom você saber que no final ele fala, né? Os maus passam por muitos sofrimentos, mas quem confia no Senhor será acompanhado de perto. Olha que interessante, ele não diz: os maus passam por muito sofrimento e os justos não. Não, os maus passam por muito sofrimento, mas os que confiam no Senhor, e aí ele generaliza: os que confiam, quem estiver confiando no Senhor, será acompanhado de perto pelo seu amor cuidadoso. Alegrem-se. Espero que essa palavra te abençoe poderosamente. Graça e paz.